professora Lisiane de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das sétimas séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela. Então ela perguntou para todos os alunos, o que vocês preferem? Rock, pop, hip hop, rap, sertanejo ou MPB? E os alunos responderam. Vamos em cada alternativa, vamos ver o que ele quer saber. Primeiro, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop. Não é, é o pop. Olha lá, 25. Está errado, eles gostam mais do Michael Jackson. A maioria dos alunos prefere sertaneja, vamos ver se é isso. A gente já não mostrou que era pop? Não, sertaneja é pouco, então Michael Jackson continua liderando. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. A gente já falou, Michael Jackson ganhando. E a última, o estilo musical menos ouvido é MPB. Não, o estilo musical menos ouvido é o sertanejo. O pessoal não gosta de Chitãozinho e Chororó. O pessoal gosta mais de pop. Com base nisso, a alternativa correta é a C. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. O gráfico a seguir mostra os resultados dos jogos da Copa de 94, os jogos do Brasil. Mais uma daquelas que você tem que verificar todas as opções. Primeira, de acordo com o gráfico, é correto afirmar que o Brasil marcou 7 gols. Então no gráfico você vê que ele mostra jogo a jogo, mas não o total. O total você vai ter que somar um por um. Então vamos fazer uma tabelinha. Então primeiro jogo, contra a Rússia, 2 gols. Aí não jogou nada, esse jogo já foi substituído no outro. Né? Segundo jogo, 3 gols, 3-1. Terceiro jogo, contra a Suécia, esse jogo empatou, foi 1-1. Depois, Estados Unidos, 1-0, Brasil ganhou. Holanda, jogaço, melhor jogo, 3-2, golaço de falta do branco que está aí na foto. Semifinal, contra a Suécia, 1-0, gol do Romário. E a final foi 0-0 no tempo normal e depois teve os pênaltis. Ele considerou os gols dos pênaltis, tá bom? Então por isso que ele marcou 3 gols aqui. E aí ficou famoso, para quem não era nascido nessa época, o é tetra! É tetra! É tetra! Do Galvão Bueno com o Pelé, tá aí, tá bom? Foi nesse jogo aí, 1994, o final da Copa em Los Angeles. Então no total o Brasil marcou 14 gols. Está errado a alternativa A. A média de gols marcados pelo Brasil foi de 12 gols por jogo. Como que a gente calcula a média? Aqui nossa tabela, 14 gols. Qual o número de jogos do Brasil? 7 jogos. A média foi 2 gols. A média de gols marcados pelo Brasil foi de 2 gols. 2% dos gols foram marcados contra a Holanda. Temos lá a nossa tabela com os gols e o total. O total não é 100%? Então vamos ver, um por um. Como é que a gente descobre o percentual para cada linha? 2 dividido pelo 14 vezes 100. Linha a linha. 3 aqui de Camarões, 1 de Suécia, assim vai. Vezes 100. Calculando os percentuais, 14, 29, 20, 43, papapá. A gente quer saber o quê? Da Holanda. A Holanda foi 21,43%. Não foi 2%, foram 21%. Cuidado com a multiplicação por 100, 10 mil, vai perder zero por aí. É assim que você erra esse tipo de questão. A última, o Brasil marcou mais gols contra Camarões do que contra a Itália. É aquilo que eu falei, se você considerar gols no tempo normal contra os pênaltis, é verdade. Mas, como ele está considerando os pênaltis, então os gols marcados foram os mesmos. 3 gols contra Camarões e contra a Itália. Então essa resposta está errada. Logo, a alternativa correta foi a alternativa B. A média de gols marcados pelo Brasil foi de 2 gols por jogo. A tabela a seguir mostra os rendimentos mensais com as respectivas alíquotas e deduções do imposto de renda. Até 900 isento, acima de 900 até 1.800, 15% e acima de 1.800, 27,5%. Não mudou muito em 20 anos. Tá? Nesse período, o salário mensal de Renata era de R$ 2.500. Aí ele te pergunta se ela é isenta ou quanto que ela deve pagar no imposto de renda. 2.500 se enquadra em qual alíquota? 2.500 está em qual alíquota? Na última linha, acima de R$ 1.800. Então a alíquota é de 27,5%. O que você vai fazer? 2.500 vezes 27,5 sobre 100, que vai dar 687,50. Então a resposta correta é a alternativa D. Renata deve pagar 687,50 de imposto de renda. O gráfico indica o resultado de um teste de matemática feito por um aluno da turma do 5º ano. Quantas questões havia nesse teste de matemática? Mesma coisa, a gente vai ter que ir de linha em linha, ver quantas questões tem, somar tudo. Questões certas, eu tinha 12. Questões erradas, 6 erradas. Em branco, quantas eram? 2. Somando,
temos 20 questões, que é a alternativa C. Questão 10. Hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG por mês, entre 2019 e 2020. Então ele marca as semanas do ano, 2019 e 2020, e numa evolução mensal. Então, sendo que o azul é o 2019 e o vermelho é o 2020. Ele quer saber quanto que 2019 representa em relação ao total. Mais continha para você fazer. Item a item, você vai somar todos os valores na tabela. Item a item. No final, você vai chegar que 2019 é 24,67%, 2020 é 75,73% do 100%. É só você fazer todas essas contas aqui. Tá fácil, é continha. Dá trabalho, mas é paciência. Né? Quanto aproximadamente 2019 representa em relação ao total? 2019 vai ser 24,67%. Arredondando, 25% é a resposta mais correta. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado dos exercícios. Uma boa prova para você e até a próxima!